Muito bom dia para você que acompanha a programação de sábado do Canal Rural. Hoje aqui nos estúdios do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, a gente vai falar um pouco sobre custo de produção e indústria. E quem está aqui hoje para conversar com a gente é a Vanessa Gasch, que é diretora executiva do Movimento Mato Grosso Competitivo e gerente do Observatório Mato Grosso. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Ana. É uma gratificação estar aqui com vocês hoje para a gente bater um papo, falar da importância das indústrias, um pouquinho de competitividade também e outros assuntos aí. Vanessa, vamos começar falando um pouquinho dessa sua trajetória, da sua carreira no agronegócio, né? Como que ela começou e até onde você já está e pretende chegar ainda. Bom, eu brinco que a minha trajetória no agro ela começou sem querer, né? Eu vim aqui para Cuiabá para fazer economia na UFMT e entrei num estágio no IMEA, né, lá em 2016. E ao longo do tempo as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eu não planejava nada do que eu estou vivendo hoje e fui de estagiária, virei trainee, depois me deram a oportunidade de analista, coordenadora e finalmente cheguei até a gerência do IMEA, né? Até onde eu fiquei até maio do ano passado. E aí depois de quase 8 anos, né, saí para assumir esse desafio que é ser diretora executiva do Movimento Mato Grosso Competitivo. Né? E no meio desse caminho, em setembro, recebi o convite para assumir a gerência do Observatório de Mato Grosso do Sistema Fiente. Né? Então, as coisas aconteceram e eu fui aproveitando as oportunidades ali, já estou há um tempo aqui em Cuiabá e, enfim, aonde eu quero chegar e eu não sei, as coisas vão acontecendo, eu prefiro deixar elas acontecendo aí com o passar do tempo. Vamos ver onde isso vai dar, né? E nesse meio do caminho aí, da saída do IMEA para a saída para a Fiente e para o MMTC, né? O que você observa, assim, que mais te trouxe para esse caminho? Olha, quando eu percebi, né, o potencial que tinha ali no IMEA na época, eu coloquei isso como uma meta, né? Então, como eu falei, as coisas foram acontecendo, eu não imaginava que eu fosse trabalhar com agronegócio. Quando eu escolhi economia, queria trabalhar em banco, né? Totalmente diferente. E hoje sou muito feliz na minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa. Gosto muito de análise de mercado, de relações institucionais, né? Me encontrei muito nesse momento. E quando no IMEA, então, né, eu vi a oportunidade de crescer profissionalmente, coloquei isso como uma meta e fui trabalhando para que as coisas acontecessem, né? Por mais que eu falo que elas foram acontecendo sem eu planejar, né? Quando eu percebi que eu tinha uma oportunidade, eu coloquei como uma meta. E assim foi também com o MMTC e tem sido, né? Lá eu tive uma oportunidade muito grande dada pelo Gustavo de Oliveira, que até então era o presidente do MMTC na época, né? Confiou ali que eu fosse dar conta desse desafio que é gigantesco, né? A gente tem um projeto muito grande acontecendo, vou falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas quando ele me convidou, eu abracei essa oportunidade e assim foi também quando a superintendente da Fiente me convidou para assumir a gerência do Observatório de Mato Grosso. Né? Então, eu pego muito esses desafios para mim, né? Uhum. São meus filhos, né? O projeto do MMTC e o Observatório agora estão embaixo do meu braço e eu vou continuar trabalhando para que eles cresçam e desenvolvam cada vez mais. E assim foi também quando eu estava no IMEA, né? Tenho um carinho muito grande pelo IMEA, por todas as pessoas que me deram oportunidades lá também. Tem uma relação muito tranquila, muito boa lá também com o pessoal que ficou e uma gratidão também por todo o aprendizado e desenvolvimento que eu tive lá no Instituto. Falando agora um pouquinho sobre esses seus 2 filhos que você carrega, né, o MMTC e o Observatório Mato Grosso, focando agora nesse comecinho do programa sobre o Observatório Mato Grosso, recentemente vocês lançaram um anuário, né, para falar um pouco sobre esse crescimento da indústria e mostrar, né. Uhum. Queria que você explicasse um pouquinho como é que é feita essa metodologia e qual que é a importância de falar sobre esse setor, que é um setor que cresce bastante no agronegócio aqui do estado.
Olha, a gente teve o lançamento do anuário recentemente, né, no final de março. Eu não posso falar que é o primeiro anuário, porque esse ano a Fiente faz 50 anos e nós fizemos, o time de comunicação fez toda uma pesquisa, né, de todos os arquivos dos últimos 50 anos e descobrimos que em 80, na década de 80, teve o lançamento de um anuário. Então não é o primeiro, mas é o primeiro nesse formato, o primeiro do Observatório, né? E dentro desse material a gente traz todo um panorama das indústrias aqui no estado, da importância das indústrias, né? É um setor que tem uma importância gigantesca para o nosso estado, é um casamento que deu muito certo, né? A indústria e o agro, né? As nossas agroindústrias são muito fortes aqui no estado. Além disso, a gente traz também, pela primeira vez, o Índice de Competitividade Industrial, né? O ICE, então uma metodologia adaptada da Unesco, em parceria também com o Observatório lá de Santa Catarina. Então fizemos a adaptação dessa metodologia aqui para o nosso estado. E aí a gente chegou ao resultado, né? Já dando um spoiler que tem lá no anuário, de que Mato Grosso ocupa a 10ª posição no ranking de competitividade industrial, né? Então não é tão ruim, mas poderíamos estar melhor, né? Estamos ali no meio do caminho. Então aí a gente tem, até interessante de analisar, né, porque é um indicador que é composto por 4 microindicadores. E dentro dos microindicadores nós temos 2 que são sobre exportação. Um deles é volume exportado per capita, basicamente, e o outro é a qualidade dessa exportação. É o termo que é usado na metodologia, né, mas ele mensura basicamente o nível tecnológico, o quanto de tecnologia está empregado naquela exportação. E o interessante é que em a gente está em primeiro, então nós somos o estado que mais exporta per capita, né, por população, porém no outro a gente está em último, que é, no caso, a qualidade dessas exportações, né, que é, como eu falei, que mensura o nível tecnológico dessas exportações, né, então isso é um desafio para o nosso estado, porque hoje a gente sabe, grande parte das nossas exportações, mesmo na indústria, né, porque esse é um indicador que mensura a competitividade industrial em específico, são produtos ainda com baixo valor agregado, aliás, baixo nível tecnológico, né, tem um valor agregado, não é mais um produto in natura, porém ainda não necessita de tanto investimento em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, que é o que esse indicador ele capta, né, nessa metodologia que a gente utiliza. Então, basicamente o que nós exportamos dentro da indústria, né, farelo de soja, isso já é considerado um produto industrial, né, carne bovina e tudo mais, já passou por um processo ali de industrialização. Então, é um desafio para o nosso estado, conseguir evoluir cada vez mais nesse nível tecnológico das nossas exportações, né? Ou seja, é bom, mas um pouco ruim e tem como melhorar ainda mais. Exato, eu diria que assim, hoje é o que a gente faz muito bem, né? Sim. Não é ruim porque a gente faz muito bem, né? O estado produz muito, é o maior produtor agropecuário do país, as nossas indústrias, as nossas agroindústrias são muito fortes e tem um impacto muito importante na economia do nosso estado, mas é o que você falou, pode melhorar. Pode melhorar. A gente pode agregar cada vez mais valor, começar a talvez industrializar outros produtos, né? Pensar em desenvolver outros setores da nossa indústria também, para que esse indicador de exportação, né? Tecnologia da exportação, a gente tenha aí um resultado maior nas próximas vezes que a gente for mensurar esse índice, né? E tecnologia também é algo que sempre tem algo novo, sempre dá para absorver e introduzir para alguma outra questão dentro, né, desses índices que você trouxe, né? Porque, principalmente dentro do agronegócio, a tecnologia ela cresce muito o tempo inteiro, né? Então, a gente nunca sabe o que esperar, de fato, dessa parte. Exatamente. E é claro, procurar também, né, Ana, agregar valor a outros produtos, de outras formas. Um exemplo que nós temos é o etanol de milho, né? Então, mais uma vez, esse casamento do agro com a indústria deu muito certo, né? Então, a gente tinha um excedente de milho no estado. Nós tínhamos uma dificuldade no estado que era os preços do milho, que lá em 2017, 2016 era R$ 9,50, R$ 9,00, o preço não se sustentava, o produtor ficava muito dependente do mercado externo.
E quando a gente teve as instalações dessas plantas de etanol de milho aqui, isso mudou a realidade do estado, né? Trouxe ali uma demanda flat, né? Uma demanda durante o ano inteiro para esse produtor, esse preço do milho ele se estabiliza, então não precisa mais ficar tão dependente do mercado externo, né? Então a gente tem uma demanda muito crescente e esse produto ele tem um valor agregado, né? Então ele passa por uma indústria, lá na ponta ele sai um DDG, ele sai um óleo, sai um etanol, e esse DDG agora a gente tem visto um movimento muito forte, né, para que a gente abra mercados para exportar esse DDG. Enfim, então assim, é um processo pra nutrição animal também. Exato, para nutrição animal, né, deu muito certo, é muito bom. Enfim, então é uma forma da gente agregar valor a esses produtos, né, que a gente já produz muito bem, mais uma vez, aqui no estado. Isso. Vanessa, eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho que a gente vai para o intervalo, mas a gente já volta e você continua acompanhando a gente aqui no Estúdio Rural. Estamos de volta com o Estúdio Rural e aqui eu e a Vanessa a gente estava falando um pouco sobre indústria e Mato Grosso, tecnologia e tudo que há de bom no estado e que pode crescer ainda mais. Mas agora a gente vai falar sobre um assunto que é o Movimento Mato Grosso Competitivo, né, Vanessa? É uma associação, como você disse, independente, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre essa sua atuação dentro dessa associação. Claro. O MMTC, né, o Movimento Mato Grosso Competitivo, ele é uma instituição privada, né, sem fins lucrativos. Nós já temos aí mais de 10 anos, né, foi fundado em junho de 2014. Foi um projeto que nasceu dentro lá da Federação das Indústrias, porém teve o apoio de outras 16 instituições na época, né? Hoje nós temos 16 instituições no total que compõem o nosso Conselho Superior, então entre elas, né, as federações do setor produtivo como a FAMATO, a FEComércio, né, a própria FIENTE, né? Temos outros parceiros também, instituições representantes do governo, do estado, dos municípios, né, como a AMM, e também das universidades, né, de pesquisas. Então temos aí o FMT e a FMT que compõem o nosso conselho também. Enfim, então o MMTC ele tem como objetivo, um dos principais objetivos e missão, né, é buscar soluções que elevem a competitividade do nosso estado, e aí isso a gente pode fazer de várias maneiras diferentes, né, abordando vários temas. A gente passou aqui no primeiro bloco por algum deles, mas também tem um objetivo de aumentar e auxiliar na melhoria da gestão pública, né, então isso também é uma frente que o MMTC atua. Recentemente a gente lançou o nosso grande projeto, né, que inclusive, como eu comentei, foi o que eu vim para tocar aqui no MMTC, que é o Custo Mato Grosso, né, que é um projeto pioneiro, né, em nenhum outro estado nós tivemos ainda um custo que é uma adaptação do Custo Brasil, né, então a nível Brasil nós temos o Movimento Brasil Competitivo, o MBC, que é quem elabora o Custo Brasil em parceria com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, essas duas instituições, eles compõem, eles fazem, elaboram esse Custo Brasil, e a gente adaptou essa metodologia para o estado de Mato Grosso, né? Então, é a primeira vez no país que a gente tem essa adaptação, né? E a gente conseguiu capturar, então, qual é o custo excedente para o empresário, e aí aqui nós não estamos falando de nenhum setor específico, né? Mas qual o custo excedente para o empresário produzir aqui em Mato Grosso quando a gente compara com os estados do Sul e Sudeste. Lá no Custo Brasil a gente compara com os países da OCDE, né? E é um valor alto para o estado, né? É uma porcentagem do PIB que é importante a gente olhar, principalmente agora com essas questões tributárias, da reforma tributária, né? Isso, Bom, a gente está falando de resultados, né? O indicador, ele chegou a 38,5 bilhões, né? Isso é 14% do nosso PIB. Para a gente fazer um paralelo, a nível Brasil, o custo Brasil representa 20% do PIB. Então, a gente, quando compara, né, nós estamos aí melhores do que o custo Brasil, porém, é um indicador significativo, é um indicador que a gente precisa olhar com cuidado, né? Então, como você falou, principalmente agora que nós teremos aí um novo desafio, né? Essa reforma tributária, ela vai impactar muito o nosso estado, porque nós não somos um estado consumidor, né? A gente exporta muito do que a gente produz, né? E aí eu digo exporta não só para outros países, mas também enviamos para outros estados, né? Então, o nosso consumo aqui interno, ele é baixo porque nós temos uma população pequena, relativamente pequena, né? Enfim, então isso é um desafio
desafio que o setor produtivo, de uma maneira geral, vai ter que lidar, e o nosso Estado também, né, como governo do Estado, porque isso vai impactar a arrecadação. Né? Então, a gente precisa começar a falar sobre isso, precisa criar mecanismos já, para que quando a gente chegar lá em 2033, né, que é quando de fato essa reforma, até então, é o que está no governo, né, anunciado, vai começar a valer 100%, né? Então, a gente precisa estar preparado para esse momento, né? Como os setores vão ser impactados, quais são as opções que nós vamos ter naquele momento, como o governo também vai conseguir aí, ultrapassar esse desafio que vai ser essa queda na arrecadação, né? Então, a gente precisa começar a olhar para isso. E você falou sobre os desafios que os empresários têm para, de fato, ter empresas aqui no estado. Né? Dentro desse eixo aí que vocês tiraram do Custo Brasil para adaptar para uma metodologia aqui para o estado, quais foram os principais gargalos, né, que foram identificados nesse estudo? Olha, a gente tem, então, dentro do Custo Mato Grosso, assim como no Custo Brasil, nós temos 12 eixos que compõem a nossa mandala, né? Tem uma fotinha que é bem famosa, inclusive, que é a mandala do Custo Brasil. Então, dentro dos 12 eixos, assim como no Custo Brasil, aqui para Mato Grosso, empregar capital humano foi o que deu o maior valor, né? Aqui ultrapassa 30%, né? Aqui para o Mato Grosso, somente esse indicador, né? Então, chegou aí a 12 bilhões. E dentro desse indicador, nós temos outros micro indicadores que compõem. Nós identificamos que o principal gargalo, quando a gente compara com os estados do Sul e Sudeste, porque lembrando, né? É um custo excedente quando a gente compara com o Sul e o Sudeste. Sim. Não é o custo total para se produzir aqui, né? Quando a gente compara, então, nós percebemos que aqui no nosso estado, esse custo ele deu tão elevado porque os nossos trabalhadores aqui no estado, eles têm menos tempo de estudo do que no Sul e o Sudeste. Então, na média, a gente tem um menor tempo de estudo, isso acaba elevando. Então, a gente pode, né, presumir a partir desse resultado que aqui a gente tem que pagar mais por um trabalhador que às vezes não é tão qualificado como nos estados do Sul e o Sudeste. Né? Então, isso acaba elevando esse custo para o empresário aqui. E a mão de obra, a gente sabe, é um desafio para todos os setores, né, Ana? A gente vai nas empresas de agro, o pessoal está procurando gente, a gente vai na indústria, está procurando, no comércio está procurando. Então, eu já ouvi gente falando que tem uma vaga aberta há 1 ano e não consegue preencher. Então, esse é um desafio muito grande mesmo, e o Custo Mato Grosso capturou isso. Né? Então, a gente teve também identificação de outros gargalos que já eram imaginados aí quando a gente começou a fazer esse projeto, como a infraestrutura, né? Então, a gente identificou lá também que o nosso custo logístico ele é mais alto por conta da qualidade das nossas rodovias. E aqui é importante fazer um parênteses, né? Esse projeto, ele não tem caráter crítico para o nosso governo, né? Não é isso de maneira alguma. A gente quer auxiliar a identificar os principais gargalos e, junto com o governo, junto com o setor público, construirmos, então, soluções, né? Tanto é que agora a gente está na construção de uma agenda de redução desse custo Mato Grosso, né? Então, a gente vai identificar quais são os principais setores que precisam de uma atenção maior e como a gente vai trabalhar para que esse custo seja reduzido. Então, pensando em qualidade da mão de obra, quais são os indicadores que a gente vai ter que trabalhar, e aí setor público e privado em conjunto, para que esse custo ele diminua ao longo dos anos. E isso não vai ser ano que vem que vai diminuir, né? É um projeto de longo prazo, né? Uma política pública, ela demora, né? 10 anos, né? E a gente tem tempo para ir solucionando todos esses gargalos, né? Como você disse, em parceria com o governo do estado, né? Eu acredito até que precisa ser um trabalho conjunto. Isso mesmo. Porque se a gente separar, pode ser que a gente não vá para caminho nenhum, né? Exatamente, não adianta o MMTC fazer esse trabalho, e contou inclusive com todas as instituições do setor produtivo, e chegar o governo comprar ou a Assembleia também não nos auxiliar, né? Então, foi muito importante, inclusive, né, que o lançamento do Custo Mato Grosso foi feito na reunião da FPA, né? Então, a gente teve uma abertura ali do deputado Gilmar para que a gente pudesse apresentar os resultados do custo ali, contamos com a presença do governador, então isso foi muito importante para a gente, porque nós precisamos do setor público ao nosso
nosso lado nesse momento para que essas políticas sejam construídas, né? Como eu falei, não é para apontar os defeitos do governo de maneira alguma, né? A gente quer trabalhar em conjunto para elevar a qualidade, a competitividade do nosso estado, continuar desenvolvendo o estado, como já tem sido feito, né, Ana? É evidente quando a gente vai para o interior do estado, o quanto ele já desenvolveu nesses últimos anos de infraestrutura, por exemplo. Temos grandes obras, importantes obras que foram feitas pelo governo do estado, mas a gente ainda tem muito que melhorar. Mato Grosso é um estado muito grande, com muitos desafios, né? E a gente está aí para auxiliar nesse processo. E agora com todos esses dados, com todos esses números, fica mais fácil de ver por onde começar de fato isso, né? O que precisa, para onde precisa da nossa da maior atenção do Estado, né? A gente vê que a questão de logística, por exemplo, pode melhorar, mas já tem dado grandes passos, né? Sim. A BR-163 é um grande exemplo disso, né? Com certeza, exatamente. Assim, eu acho que é o maior exemplo, né? Então, era uma obra que estava parada, o governo do estado assumiu e a gente está vendo essa duplicação acontecer. Temos outros investimentos já postos, né? Temos também investimentos lá em Colniza, naquela região, né? Lá a gente tem uma rodovia que era de terra, né? Imagina, né? Então a gente está também tendo, tá asfaltando. A gente tem grandes investimentos acontecendo, mas é isso, Mato Grosso é muito grande e esses desafios, eu acho difícil em algum momento cessarem, né? Acabar todos os desafios, né? Mas o importante é a gente continuar caminhando, discutindo sobre isso e buscando soluções. E a gente vai estar aqui acompanhando vocês, né, para mostrar para quem acompanha o Estúdio Rural tudo que o Mato Grosso está fazendo de bom, tudo que você, né, no Observatório Mato Grosso e no Movimento Mato Grosso Competitivo também está trazendo para agregar para o Estado. E eu agradeço vocês que acompanharam a gente até o final, na manhã desse sábado. Muito obrigada.